Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre o período composto. Lembra, a gente tem as frases que são nominais e nós temos as frases verbais. As frases nominais não têm verbo, as frases verbais têm que ter pelo menos um verbo. Quando tem apenas um único verbo, a gente fala que é um período simples ou uma oração. Quando a gente tem um período composto, significa que a gente tem duas ou mais orações. E aí a gente tem o período composto, e o período composto ele pode ser dividido, pode ser classificado em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Então, aqui no período composto por coordenação, você tem duas ou mais orações que são independentes. Uma não depende da outra para ter sentido completo a frase. E no período composto por subordinação, você tem uma oração que serve de principal e falta alguma coisa nessa oração principal. E o que está faltando vai ser completado pela oração subordinada. As orações subordinadas, elas ainda têm três classificações. Elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas ou elas podem ser adverbiais, ok? Falamos todas as classificações que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Agora vamos uma por uma com exemplos para ficar bem claro. Eu sei que as provas estão chegando, né? Vou compartilhar aqui a tela para vocês irem vendo os exemplos, vai ficar mais fácil. Muito bem. Então, coordenadas e subordinadas, quando a gente está falando disso, a gente está falando de frases, períodos com duas ou mais orações. Orações coordenadas, elas são independentes. Uma não vai depender da outra para ter sentido completo. E as orações coordenadas, elas podem ser classificadas de duas formas. Ou elas vão ser assindéticas, ou elas vão ser sindéticas. Pensa que síndeto é a conjunção. Então, assindética, esse A é de não tem conjunção, e a sindética, a conjunção vai estar lá aparecendo na oração. Aí, as assindéticas são só isso mesmo, né? Não tem classificação dentro das assindéticas. Mas as sindéticas, que têm conjunção, têm 5 classificações. Elas são aditivas, elas acrescentam uma outra ação, uma informação. Elas podem ser adversativas, quando elas trazem uma ideia contrária do que se espera, do que veio do anterior. Elas podem ser alternativas, quando elas dão opções. Elas podem ser conclusivas, quando elas concluem algo em relação à primeira. E elas podem ser explicativas, quando elas trazem uma justificativa para o que veio antes, ok? Mas lembrando que elas são sempre independentes, separadamente elas vão fazer sentido completo. Inclusive, quando a gente fala de sentido completo nas coordenadas, a gente está querendo dizer que não falta nada sintaticamente naquela oração. Significa que tem sujeito, tem verbo, tem complemento, e a outra oração também vai ter sujeito, vai ter verbo, vai ter complemento, e uma não vai completar a outra nesse sentido, ok? Continuando, então, as sindéticas, aditivas, ideia de soma, principais conjunções. E, nem, não só, mas também, como, sempre que tiver o também, tá bom? Vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Exemplo, fui ao mercado e comprei maçã. A oração fui ao mercado é uma coordenada assindética. E o e comprei maçãs é a sindética aditiva. Continuando, as adversativas, ideia de contraste, oposição. Então, as principais conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Importante, perceberam que na aditiva também tinha o mas, só que o mas vai estar junto com o também. Então, aí, quando tiver o mas de duplinha com também, é aditivo. Agora, se tiver o mas sozinho, ele vai ser adversativo. E se tiver mais com i, mais é um advérbio, não é conjunção. Cuidado para não confundir. Então, aqui no exemplo. Eu ia ao cinema, mas a sessão lotou, não deu para comprar ingresso. Então, a primeira oração é a sindética, do mas em diante é uma adversativa, ok? A alternativa, você dá escolhas, opções. Geralmente vem de duplinha, ou, ora, quer, seja. Mas não é obrigatório, tá? De duplinha, tá? Então, você ou estuda agora, ou vai reprovar. Então, é melhor estudar agora, né? Então, aqui nesse caso, as duas orações são sindéticas alternativas. Nessa frase aqui, eu não coloquei uma sindética. Continuando, as conclusivas. Você conclui algo em relação ao que veio antes. Principais conjunções. Portanto, logo, assim, por isso, por conseguinte. Então, estudou muito, portanto, merece uma ótima nota, hein? A primeira oração, estudou muito, é a sindética. A segunda é sindética conclusiva. Explicativa.
ela explica, justifica algo do que veio anteriormente. Então, pare de correr, porque pode cair. Então, pare de correr é a sindética, porque pode cair é uma explicação, é uma justificativa. Então, é uma sindética explicativa. É importante, o pois, ele pode ser tanto conclusivo quanto explicativo. E aí você tem que prestar atenção em como ele está localizado na frase. Se ele tiver entre vírgulas numa locução verbal, ele vai ser conclusivo. Por exemplo, estudou tanto, vírgula, deve, vírgula, pois, vírgula, tirar uma excelente nota. Tem um monte de vírgula aqui, né? E o pois ficou entre vírgulas intercalado na locução verbal. Nessa construção que eu fiz, que não é muito natural, mas existe, gramaticalmente falando, o pois vai ser conclusivo. Agora, se eu falar, pegue um guarda-chuva, pois irá chover. Aí, nesse caso, com apenas uma vírgula antes do pois, ele vai ser explicativo. Então, presta atenção. Entre vírgulas, conclusivo. Se ele tiver apenas após uma vírgula, não tiver intercalado em nenhuma locução verbal, ele vai ser explicativo. Essas são todas as classificações das coordenadas. Ou ela é assindética, que aí só é essa classificação, ou ela é sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Agora, vamos para as orações subordinadas. Subordinadas tem 3 opções: substantiva, adjetiva, adverbial. Para começar, substantiva, tem 6 classificações. E é interessante pensar que se você entendeu bem o período simples, como faz a classificação do sujeito, do verbo, do complemento, dos objetos, do complemento nominal, vai ficar muito fácil de identificar. Porque você não precisa nem olhar a oração toda. Você olha na principal o que está faltando, e aí a subordinada substantiva, você substitui por isso. Classifica o isso, essa palavrinha, em relação à principal, que você vai ter a classificação do período composto. Por exemplo, aqui um exemplo, vou pegar um aleatório aqui, ó. No 2. Nossa expectativa é que o filme agrade ao público. Nossa expectativa é. Essa é a oração principal. O que falta na oração principal? Nossa expectativa é o sujeito simples, o é o verbo de ligação. Se eu falar, nossa expectativa é isso, como que a gente classificaria isso? Seria um predicativo do sujeito, tá? Depois do verbo de ligação e falta essa caracterização do sujeito. Então, que o filme agrade ao público é uma oração subordinada substantiva predicativa. Percebe o que eu fiz? Você tira a oração subordinada substantiva e troca pela palavra isso. Analisa a oração principal com a palavra isso, e se você determinar qual é a classificação da palavra isso, você vai saber a classificação da oração subordinada substantiva. Ok? Mas vamos voltar a todas as classificações. Pode ser subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e a que todo mundo ama, a positiva. Por que todo mundo ama a positiva? Porque ela tem 2 pontos. É a única oração subordinada substantiva que a gente determina ali com uma pontuação. Se tiver vírgula, 2 pontos, o mais comum é 2 pontos. Ponto e vírgula, travessão, aí você vai ter uma positiva, ok? Vamos voltar aqui na subjetiva. A subjetiva faz papel do sujeito. Então, por exemplo, é essencial que todos cheguem cedo. Então, é essencial é a oração principal. Tem o verbo de ligação e o essencial é o predicativo do sujeito. Falta o sujeito. Então, que todos cheguem cedo é a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Geralmente, a subjetiva vai ter verbo de ligação, e aí vai faltar o sujeito, vai ter a característica, mas não vai ter o sujeito, ou então você vai ter verbos intransitivos, e aí o que tiver depois do verbo intransitivo vai servir do sujeito. Por exemplo, ali, ó, convém que você explique com calma. O verbo convir, ele é intransitivo, então quem convém que você explique com calma é uma subjetiva, ok? Continuando a predicativa. Vou dar o exemplo de baixo. A verdade é que não tivemos tempo suficiente. A verdade, sujeito simples, é verbo de ligação, que não tivemos tempo suficiente, faz papel de predicativo do sujeito. Perceba que na subjetiva pode ter verbo de ligação ou verbo intransitivo. Na predicativa, sempre vai ter verbo de ligação, ok? Qualquer verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, tá bom? Parecer. E aí vai ser predicativa, porque vai faltar a característica depois do verbo de ligação. Continuando.
Completiva nominal faz papel de complemento nominal. Isso significa que vai ter obrigatoriamente uma preposição, e essa preposição e esse complemento vai estar complementando ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Obrigatório. Então, a preposição e o que vai estar do lado de uma dessas três palavras: substantivo, adjetivo ou advérbio. Olha o exemplo. Tenho esperança de que as aulas voltem logo. Então, tenho esperança, tem sujeito simples, eu, ou sujeito simples, não, desculpa, oculto desinencial eu, tenho verbo transitivo direto, esperança, objeto direto. Esperança do quê? Então, o que complementa aqui a frase está complementando esperança, que é um substantivo abstrato. Então, de que as aulas voltem logo vai ser uma completiva nominal. Vamos pular já direto para o objetivo indireta para ver a diferença, tá? A objetiva indireta faz papel de objeto indireto e também tem preposição obrigatória. Só que essa preposição vai estar obrigatória e sendo pedida, digamos assim, no caso aqui, é regência verbal. O verbo vai ser transitivo indireto. E aí a preposição e o que, o complemento, vai estar complementando esse verbo. Então, se tiver do lado do substantivo, a oração subordinada substantiva estiver do lado do substantivo, do adjetivo ou do advérbio tiver preposição, vai ser completiva nominal. Se tiver preposição e o quê? E tiver do lado ou relacionado ao verbo, então significa que vai ser uma objetiva indireta. Olha o exemplo. Precisamos de que nos deem uma resposta. Precisa de alguma coisa. De que nos deem uma resposta é objetiva indireta. Ok? Volta no anterior, objetiva direta, ela vai estar complementando um verbo transitivo direto. Então, por exemplo, pedi que me enviasse um relatório. Pedi, sujeito oculto, pedi, verbo transitivo direto, quem pede, pede o quê? Quem me enviasse um relatório é o quê? Então, esse vai ser a objetiva indireta. E a última que eu já expliquei, a positiva, funciona como um aposto. O aposto é uma expressão, alguma coisa ali que está explicando um termo anterior, está dando uma informação a mais para você poder entender. Por exemplo, tive um único pedido, 2 pontos, que não me esquecessem. Então, se que não me esquecessem, está explicando o que é o pedido. Então, tem 2 pontos, e está explicando o que veio antes, a positiva. Supimpa, próxima. Então, a gente já falou das coordenadas, falamos das subordinadas substantivas, vamos para as adjetivas. As adjetivas é uma delícia, porque só tem 2 classificações e são muito fáceis de identificar. Quando está restringindo o sentido de algo, não tem vírgula. Quando estiver restringindo o sentido de algo, não tem vírgula, vai ser uma restritiva. E aí, quando tiver entre vírgulas com cara de aposto, não é aposto, vai ser uma explicativa. Como diferencia a explicativa? Como diferencia a explicativa da positiva? A explicativa, ela vai dando uma ideia de adjunto adnominal. As orações subordinadas adjetivas, elas fazem papel de adjunto adnominal, que é uma informação acessória, que se você tirar da frase não vai fazer diferença, digamos assim, é só uma informação extra, um acessório, e vai ter essa característica de estar determinando o substantivo. Enquanto na positiva, você vai ter os 2 pontos, não vai ter essa estrutura de vírgulas, e você está explicando um termo que ficou vago anteriormente. Então, você vai usar a positiva para explicar a palavra pedido, coisa, aquele, isso. Você explica algo que veio um substantivo anterior, porque essa é a função do aposto, explicar o substantivo anterior, ou o substantivo da frase. Ok? Voltando, orações subordinadas adjetivas fazem papel de adjunto adnominal. Sempre são introduzidas por um pronome relativo. Aqui a gente coloca geralmente o quê, mas pode ser o quê, o cuja, o quanto, o onde. Então, qualquer um desses serve, tá? Se for explicativa, entre vírgulas, explica algo sobre o termo que veio antes. Se for restritiva, não tem vírgula e restringe algo dentro do grupo, tá? Por exemplo, meu avô, que coleciona selos, está vindo. Então, meu avô está vindo, oração principal. Quem coleciona selos é o adjunto adnominal. Só que como tem um verbo, a gente chama de oração subordinada, adjetiva explicativa. Outro exemplo ali de baixo, adjetiva restritiva. Os alunos que tiraram nota alta receberam medalhas. Então, a oração principal vai ser: os alunos receberam medalhas. Foram todos os alunos? Não, foram só os que tiraram nota alta, por isso que ela é restritiva.
e tem o pronome relativo ali que. Muito bem, então acabou as adjetivas, só 2 é sucesso. Orações subordinadas adverbiais. São 9 classificações, mas calma, que é possível, eu acho que elas são mais fáceis de classificar, porque é a conjunção da dica de qual que vai ser o sentido, a classificação. Causal, e essa aqui a gente já começa. Causal confunde um pouquinho com a coordenada explicativa. Como que você vai diferenciar a causal da coordenada explicativa? Mudando o sentido, a ordem da frase. Se for possível você colocar a oração com o pois, com o porquê, no começo, e ela expressa uma causa do que vem em seguida, vai ser causal. Agora, se você virar a trocar a ordem e o porquê não fizer sentido na frente, é porque é uma justificativa. Vamos voltar lá em cima. Aqui, até coloquei cor para facilitar. Então, traga o casaco, pegando aqui o exemplo, tô colocando porquê, tá? Traga o casaco porque a noite esfria. Então, porque a noite esfria, traga o casaco. Não faz tanto sentido, porque essa segunda oração, ela é uma justificativa para você pegar o casaco. Então, quando você faz essa troca, não faz tanto sentido. E como não faz sentido, vai ser uma coordenada explicativa. Agora, olha aqui nas de baixo. Não fomos ao parque, pois ou porque estava chovendo. Porque estava chovendo, não fomos ao parque. Então, essa, quando a gente vira, fica muito claro que é a causa, não é uma justificativa, é a causa da segunda da outra oração, que é a principal. Então, quando você consegue fazer essa troca, você consegue verificar se faz sentido trocar a ordem causal. Se não faz sentido trocar, vai ser uma explicativa, uma coordenada, tá bom? Continuando aqui, então, outro exemplo de causal. Como era feriado, a cidade ficou vazia. Então, como era feriado, é a subordinada adverbial causal, é a causa da cidade ficar vazia, porque todo mundo foi viajar, passear por aí. Então, a cidade ficou vazia é a nossa oração principal. Reparem que as adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, elas fazem papel de adjunto adverbial de algo da oração principal. Então, é uma informação acessória, que também, se você tirar, você perde uma informação, mas o sentido básico da oração vai ficar lá, vai fazer sentido. Causal, então, principais conjunções porque, já que, visto que, uma vez que, expressa a causa, lembra de virar para ter certeza. Comparativa, compara 2 coisas. É bem tranquilo, tá vendo o sentido? Por exemplo, ela corre como uma atleta profissional corre. Aqui eu coloquei o verbo implícito, né? Então, ela corre como uma atleta profissional é a comparativa, como estabelece a comparação. Concessiva, parece a adverbial concessiva, até parece um pouco a oração coordenada adversativa. Só que a adversativa tem umas conjunções específicas, que é o mas, o porém, o todavia, o contudo tudo junto, tá? A concessiva tem outras conjunções específicas e ela traz uma ideia de algo que foi concedido e não era o esperado. Por exemplo, tem as conjunções embora, mesmo que, ainda que, por mais que. Embora cansado, continuou a jornada. Então, continuou a jornada é a oração principal. Embora cansado é a oração subordinada adverbial concessiva. Então, aqui tem que prestar bastante atenção nas conjunções, elas vão determinar se é adversativa ou concessiva. Por mais que o sentido seja muito próximo, a adversativa é uma ideia oposta. A concessiva é uma coisa que se concedeu e não era o esperado, ok? Continuando, as condicionais expressam uma condição, principais conjunções. Se, caso, desde que, contanto que. Então, se você estudar, passará. Se você estudar, é a condicional. Passará, oração principal. Próxima, conformativa. Algo foi feito conforme, ou segundo, ou de modo... Aqui, ó, conformidade. Faz conforme, segundo, como algo foi estabelecido anteriormente. Por exemplo, os times devem se inscrever conforme o regulamento. Aqui eu troquei a ordem só para deixar mais claro. Então, os times devem se inscrever, oração principal. Conforme o regulamento, é uma adverbial conformativa. Próxima, consecutiva, expressa uma consequência, principais conjunções. Tão que, de modo que, de forma que. Ela falou tão baixo, oração principal,
que ninguém ouviu. Que ninguém ouviu é a consequência dela ter falado baixo, ok? Então, tem essas conjunções específicas, presta atenção. Finais, elas indicam um objetivo. Principais conjunções, para que, a fim de que, só o que ou só o para. Então, estudo para que meu futuro seja melhor. Então, estudo, oração principal. Estudo com qual finalidade? Para que meu futuro seja melhor, é uma adverbial final. Continuando, penúltima, temporais. Indicam quando de uma ação acontecer, a circunstância de tempo mesmo. Então, quando o sinal tocou, essa é a temporal, tem a conjunção quando, saímos. Saímos é a oração principal. Proporcional, uma coisa aumenta ou diminui em relação à outra na principal. Então, à medida que a noite avançava, essa é a proporcional, a adverbial proporcional, a temperatura caía. Então, uma coisa aumentou em relação à outra, né? Tá indo junto com a outra, proporcionalmente à outra. Então, a temperatura caía é a nossa oração principal. Muito bem, quem é meu aluno vai receber todo esse resumo, 2 exercícios dinâmicos e um de escrever. Qualquer dúvida, repassa aqui o arquivo, me manda lá no WhatsApp as dúvidas para eu poder te ajudar. E se você não é meu aluno, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo para você vir para o clã, ok? Até mais, pessoal!